Salve, salve galerinha do canal Física Compatriota e da Isolada Física Compatriota. Aqui quem tá falando é o Álvaro, ok? E eu tô aqui para finalizar aquela nossa primeira aulinha sobre termologia. A gente vai finalizar de que forma? Vamos discutir um pouquinho sobre o que é o zero absoluto. Uma discussão mais simplória, né? Mais singela da coisa. Porque eu vou explicar para vocês o que seria o zero absoluto, o que ele caracteriza e por que absoluto, né? Porque, o que significa absoluto. Vamos lá. O zero absoluto representa o seguinte. Lembra que eu falei a vocês, quando eu dei lá o conceito de temperatura, que eu disse que temperatura mede o grau de agitação ou movimentação das moléculas, certo? A questão do cálculo da energia cinética, aquelas coisas como eu comentei no primeiro vídeo. Diante disso, dá para você saber que toda vez que as moléculas se movem, se agitam de alguma forma, você tem uma temperatura, mesmo que ela seja baixíssima. Um exemplo disso é o seguinte. Vamos pegar... Deixa eu ver aqui um mercúrio. Vamos pegar um mercúrio. O mercúrio, quando ele está... Eu não lembro do valor de solidificação do mercúrio, até porque isso é algo que geralmente vem nas questões e tal. Não é algo que você decora a fusão, a solidificação do mercúrio, mas vamos supor que o mercúrio esteja numa temperatura bem baixa, só que ainda líquido, né? Você concorda comigo que mesmo ele em baixas temperaturas, ele sendo líquido, sólido, de qualquer forma, ele ainda tem movimentação de moléculas? O gelo, quando ele está, por exemplo, 1 grau Celsius, ele ainda tem movimentação de moléculas? Tem. Diante disso, dá para se pensar, peraí, se a movimentação das partículas dá um valor de temperatura, existe um valor de temperatura, então deve-se existir algum valor para representar quando as moléculas estão paradas, ou seja, a ausência de temperatura. Quando se fala isso, a ausência de temperatura, ou melhor dizendo, a ausência de fenômeno de energia cinética ausente de agitação, certo? Que eu quero dizer. Então, considerando os números, o zero da temperatura é quando as moléculas estão paradas. Mas nos 0 graus Celsius ainda tem moléculas se movendo. O gelo está a 0 graus Celsius e tem moléculas se movendo. A 0 graus Celsius, ao 0 graus Fahrenheit, existe partículas se movendo. Então, nenhum dos zeros dessas duas escalas representa o que de fato devia representar. É aí que a gente entra na escala Kelvin. Por isso que a gente chama a escala Kelvin de escala absoluta. Por isso que ela não tem valores negativos. Porque a escala Kelvin representa um acrescente das temperaturas. Ela é como se fosse uma semi-reta. Ela existe um início, mas o fim dela não se tem como determinar. Por isso que ela é absoluta. Porque ela realmente, de fato, representa o fenômeno. Entendeu? Então, se eu tenho algo... Porque, querendo ou não, os laboratórios já conseguiram se aproximar muito do 0 Kelvin, tá? Os laboratórios já conseguiram se aproximar, mas até o momento, pelo que eu sei, pelo tudo que já foi discutido, não se foi atingido exatamente o 0 Kelvin. Porque o 0 Kelvin, por exemplo, no ambiente, atingir o 0 Kelvin, você para as partículas. Tipo, ela realmente para, entendeu? É como se fosse uma parada de tempo. Você para o tempo, entre aspas, né? É uma semelhança mais escrachada da coisa. Então, isso significa o zero absoluto. O zero absoluto significa uma parada das partículas. Ou seja, quando o movimento das partículas basicamente não existe. Ou, no caso, as partículas realmente não têm movimento. E por isso que a gente trata a escala Kelvin como absoluta, porque ela realmente representa isso. O zero dela representa isso. Os valores da escala Kelvin representam esses fatores. A escala Kelvin ela é absoluta por causa disso, entendeu? Porque de fato, mesmo ela tendo números estranhos, tem números muito altos e tal, para representar fenômenos como a ebulição da água, essas coisas, a ebulição e a fusão da água, mas ela realmente de fato representa aquilo, representa o fenômeno. Então, quando a ciência vai analisar, como por ela ser a absoluta, ela é usada nos cálculos. E aí, eu fiz aqui a interconversão para vocês já dos valores.
O 0 Kelvin equivale a menos 273 na escala Celsius e menos 459 aproximadamente da escala Fahrenheit. Diante disso, eu vou dar um último toque para vocês sobre pegadinhas e a questão do Enem, ou dos vestibulares em si. Vocês sabem que no Enem existe um negócio que as pessoas chamam de TRI, outras chamam de TRI, que é a teoria de resposta ao item. Que quando você erra uma questão, existem erros catastróficos que tipo, pegam a sua nota e jogam lá para baixo. Quando você erra uma questão fácil e acerta uma difícil, a sua pontuação tende a cair. São coisas desse tipo. Pode não ser exatamente isso, tá? Mas é algo nessa conjuntura. Então o que é que acontece? Vamos supor que você tem uma questão de interconversão das escalas termométricas no Enem. E ele esteja falando sobre zero absoluto, chegar próximo ao zero absoluto, essas coisas, e começa a trabalhar com valores na escala Kelvin próximos ao zero absoluto. E com isso ele peça para você converter para uma escala Celsius ou escala Fahrenheit. Vamos supor que por um erro de cálculo você encontrou um valor menor na escala Celsius do que menos 273 ou na escala Fahrenheit menor que 459, tá? Vamos botar 461, tá, como exemplo. 461 e menos 274 na escala Celsius, vamos supor. Se existe uma alternativa com algum desses valores, um valor menor do que menos 459 ou um valor menor que menos 273 para suas respectivas escalas limite, e você marcar essa alternativa, você comete um erro grotesco por um detalhe. Vamos supor que você errou o cálculo e acabou achando esse valor e foi lá e marcou. Ó, você comete um erro grotesco por dois fatores. Por quê? A questão vai entender que você não só errou o cálculo. Se você errar o cálculo, cometer um deslize é uma coisa. Você erra a questão, lógico e evidente, você não vai ganhar a mesma pontuação que alguém que acertou. Mas aí você também contém outro erro. Porque quando você marca uma alternativa como as que eu citei, você prova para o seu analisador, prova para a banca que você também não sabe escala termométrica. Porque você não entende os limites do zero absoluto. Por exemplo, como é que você vai marcar um valor menor que menos 273 na escala Celsius se a escala Celsius ela parte de menos 273? Não tem nada abaixo do menos 273. Não tem um fenômeno abaixo do zero Kelvin. As moléculas podem estar se movimentando mais rápido ou mais lento ou paradas. Ou alguma coisa diferente disso para a física do ensino médio, para a ciência em si, quando analisa temperatura, não existe. Ou ela está em movimento ou ela está parada. Se ela estiver em movimento, aí você vai analisar um movimento rápido, lento, e dependendo, isso altera a temperatura, entendeu? Mas fora esses dois estágios macroscópicos, quer dizer, esses estágios microscópicos, essas situações, não existe uma outra. Então não tem como. Então, a escala de temperatura, as escalas de temperatura como um todo, são semirretas. Só que a única semirreta que parte do zero é a escala Kelvin. Foi isso que eu estava querendo citar naquela hora que eu falei sobre dessa lógica de semirretas. Entende? Então, gente, basicamente a discussão é algo muito simplório, é muito bem conceitual essa situação. Essa é a parte 2 da nossa aula, ok? Eu vou fazer depois o exercício de fixação, vão vir logo, beleza? Então, qualquer coisa, deixa nos comentários, ok? Críticas construtivas, dúvidas, só falar que eu ou o PH vamos responder a você, ok? Então, um abraço, aproveite bem a quarentena para estudar. Se você não conseguir estudar muito, não se preocupe, beleza? Porque conheço pessoas que não se matavam de estudar e hoje estão nos cursos que pretendem, dentre eles até medicina, tá? Eu uso o exemplo, eu falo todos, que cada um escolhe, mas quando eu falo de medicina, eu falo de maior concorrência e tal, aquelas coisas que geralmente é o que a galera mais quer. Então, ó, um abraço para vocês, mais uma vez, tudo de bom e esse é o ano de vocês, vai dar tudo certo.